Pronto. Tá gravando. Vocês estão vendo o slide? Estamos. Pronto. Boa tarde, pessoal. Oficialmente Olá. agora. Meu nome é Abel, sou professor de História. No SEB eu atuo como brailleista, mas sou formado em História pela UNEB de Coité. O que acontece? Devido a tem alguém tá com o som ligado próximo aí, tá incomodando demais. Se puder desligar o microfone da pessoa que está com esse som próximo. Eu acho que é tu, Joana. É a vizinha aqui que tá com o som ligado, menino. Pronto. A gente vai. Nossa proposta é fazer videoaulas, aulas online, preparatórias para o Enem. Devido a essa crise que estamos vivendo, essa falta de aulas presenciais na escola, e até então não se tem nenhuma confirmação do MEC em que vai ser adiado a prova do Enem. Então, visando preparar vocês neste momento em que não está tendo aula na escola, a gente teve a ideia de fazer esse projetozinho de aulas preparatórias à distância. Aí, a ideia é fazer com todos os professores de cada matéria, para que eles possam também fazer das matérias dele. Aí, hoje, como a gente decidiu domingo, Karine solicitou que começasse hoje dando aula de História, e hoje a gente vai estudar sobre a história do Brasil. Não vai ser algo muito longo, para não ficar também cansativo, muito exaustivo, porque a distância se torna mais difícil ainda. Hoje a gente vai... Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô. Ah. Hoje a gente vai estudar sobre o período colonial do Brasil, mas de uma forma mais aprofundada, com críticas que a gente não vê comumente na sala de aula, certo? Certo, Abel. E a gente agradece pela iniciativa, viu? Os alunos e a escola agradecem. Aí eu começo fazendo um questionamento para vocês. Descobrimento ou conquista? Quando se fala da história do Brasil, vocês caracterizam como descobrimento ou como conquista? Agora eu quero ouvir de vocês. Abel, eu acho que não vejo. Eu já vi muito nesse olhar como um descobrimento. Já vi muito. Mas hoje não olho mais. Eu olho hoje como uma conquista dos portugueses. Não como um descobrimento. Concordo com o Rafael. Concorda com o Rafael, Joana? Concordo. Se a gente for analisar as duas palavras, descobrimento e conquista, existe uma diferença muito grande, porque descobrimento é algo que a gente está descobrindo, algo novo que a gente descobre. E quando se fala de conquista, é algo que já existe, mas que a gente conquista aquilo. Alguns historiadores preferem dizer que foi a conquista do Brasil e não o descobrimento, visto que os próprios livros didáticos trazem que aqui no Brasil já existia povos indígenas. Se existia povos indígenas, povos selvagens, o território do Brasil não era uma coisa que não existia, não tinha, digamos assim, não era descoberto. Não era descoberto para o restante do mundo, mas era um território que já era habitado. E quando se fala de descobrimento, dá a ideia que foi algo novo, que ninguém nunca pisou, que se descobriu aquele território. Ao contrário, existiam os povos indígenas e que já habitavam nos solos brasileiros, e os portugueses chegaram e conquistaram esse território. Por isso que alguns historiadores eles preferem dizer que foi uma conquista e não um descobrimento. Aí é só um resumozinho básico que trata da chegada dos portugueses, que todo mundo já sabe, a gente vê muito isso durante o ensino médio fundamental todo, que trata da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, que saiu de Portugal. Alguns historiadores afirmam que estava em direção do Oriente e outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. O que se sabe, porém, é que em 22 de abril de 1500 ocorreu na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. É uma outra controvérsia que existe quando se diz, quando a gente começa a estudar a história do Brasil, se diz para a gente que
Portugal, os portugueses estavam indo para as Índias e que, por uma perca de rotas marítimas, acabaram chegando em solos brasileiros, e por isso que o nome dos índios é índio, por conta de Índia, que eles estavam querendo ir, e chegamos nas Índias. Vocês já ouviram falar nessa teoria, né? Uhum. Então, só que assim, há outras teorias fortes também, que é a que eu também acredito, que dizem que os portugueses já sabiam da existência de novas terras que não tinham sido exploradas, e resolveram partir em busca dessas novas terras, e com a desculpa de que estavam indo para as Índias, onde, na verdade, eles estavam indo em busca de novas terras e terras desconhecidas. E essas terras desconhecidas, claro, iria trazer para Portugal riqueza, que eles estavam indo em busca de quê? Principalmente do ouro. Eu estou falando rápido, está indo bem. Tá bom, Abel. Os primeiros contatos entre os portugueses e nativos. Aqui a gente faz uma abordagem de como foi que aconteceu o primeiro contato dos nativos, que eram os índios, com os portugueses e com todos os tripulantes da embarcação quando chegam no território brasileiro. Os primeiros encontros entre portugueses e nativos, de acordo com Pero Vaz de Caminha, escrivão da Frota de Cabral, que Pero Vaz, todo mundo sabe, é quem estava na embarcação narrando tudo o que acontecia, todos os acontecimentos. Ele estava escrevendo e enviando para Portugal. Segundo a carta dele, esse encontro foi pacífico, apesar da diferença cultural existente entre os nativos e os portugueses. Tudo bem? Sim. Só que essa pacificidade toda não é à toa. É claro que os portugueses sabiam, estavam em busca de riquezas, e quando ele chega em um território que ele não conhece e que ele achava que não era habitado, mas dá de cara com nativos, é lógico que ele vai agir de forma pacífica possível, porque ele queria invadir aquele território, ele queria conquistar aquele território. E para isso, eles precisavam se tornar aliados dos nativos que aqui estavam. E foi o que aconteceu, que a gente conhece toda a história da catequização dos índios, da dominação dos índios por meio da religião, para poder adentrar nos solos brasileiros e explorar riquezas do Brasil. Mas cadê o ouro? Quando os portugueses saem do Portugal e chegam no Brasil, a primeira intenção dele era procurar por ouro, era encontrar ouro para que eles pudessem se tornar muito mais ricos. E o rei de Portugal, na época, Manuel I, ficou decepcionado com as informações de quando chegaram no Brasil não tinha encontrado ouro até então. O que encontrou foi mata fechada e índios selvagens, pois eles esperavam encontrar metais preciosos nas terras que não eram descobertas, nas terras recém-descobertas. Ou seja, se é uma terra que até então não tinha sido descoberta por outra população, eles esperavam que existissem muitos minérios, muitos metais preciosos, porque era uma terra, entre aspas, virgem, uma terra que não tinha sido ainda explorada. Assim, os primeiros 30 anos de presença portuguesa resumiram na exploração do pau-brasil, já que os portugueses estavam interessados no comércio de especiarias com o Oriente, que era bem mais lucrativo. O pau-brasil, a gente sabe que foi o primeiro pau que eles começaram a explorar aqui no Brasil, que era rico em corante, para atingir tecido e tudo mais. E quem foi que se responsabilizou pela exploração desse pau-brasil? Foram os portugueses ou foram os índios? Os índios. Foram os índios, certo. No início, os índios. No início, os índios. Os índios, eles foram escravizados, eles foram submissos a trabalhos por meio do escambo, que é aquele que a gente sabe que é o trabalho, o serviço por meio da troca. Eles realizavam a exploração do pau-brasil, em troca recebiam objetos que não tinham valor significativo para os portugueses. Aí está uma árvore do pau-brasil que eu trouxe para mostrar. A gente não vai adentrar nisso do pau-brasil, é somente para vocês conhecerem. Especiarias.
Sabe aqueles temperos que a gente usa na cozinha? Pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo e canela. Eram as especiarias das Índias. Hoje a gente compra baratinho nos mercados, mas antigamente eles eram valiosos e custavam muito caro. Quando os portugueses falaram que ia para as Índias, eles falaram que ia em busca dessas especiarias. E ao chegar no Brasil, além dos metais preciosos, eles também buscavam por essas especiarias, porque essas especiarias eram muito caras e contribuía muito para o comércio, contribuía muito para a riqueza da corte portuguesa. Mas como eles não encontraram essas especiarias específicas, ele começa, como vocês estão vendo aí embaixo, a exploração do pau-brasil, o que vem também trazer um grande retorno financeiro e econômico para Portugal, porque o corante, a madeira do pau-brasil, foi vendida com preços muito caros e que serviu, de certa forma, para a economia, para fortalecer a economia de Portugal. Aqui eu trago um esquemazinho do início da colonização, como foi que se deu o início da colonização, como foi que se deu a instauração de Portugal no Brasil, dificuldade na vigilância do litoral, ameaça de invasões estrangeiras, é um ponto, eu vou explicar daqui a pouco. Necessidade de explorar riquezas que compensasse a perda do lucro no comércio oriental, é outro ponto. E embaixo, que está bem destacado de vermelho, é garantir a posse de terra. Quando fala nessa dificuldade de vigilância do litoral, está relacionada às invasões holandesas e espanholas que aconteceram no litoral brasileiro. Uma vez que Portugal chega no Brasil, começa a se disseminar no mundo que uma nova terra estava sendo descoberta. É claro que as outras potências, como a Espanha e a Holanda, também quiseram vir para o Brasil para também poder explorar as riquezas naturais do Brasil. No entanto, Portugal ele se vê obrigado a vigilar esse litoral para impedir que essas outras forças pudessem invadir os solos brasileiros e pudessem também explorar a riqueza que estava no Brasil. E quando se fala a necessidade de explorar riquezas que compensasse os lucros da perda do comércio oriental, como Portugal, até então, estava na ideia de ir para as Índias buscar as especiarias das Índias, eles quiseram, como a gente não foi para a Índia, a gente tem que compensar a nossa riqueza de alguma forma. E essa riqueza foi o meio da exploração do pau-brasil e da construção das colônias. E garantir a posse de terra, se deu por meio da construção das primeiras colônias. Até aí, alguma dúvida? Não. O início da colonização. Portugal resolve colonizar o Brasil. Comércio oriental em decadência, ou seja, o comércio com as Índias já estava em decadência por conta que Portugal não tinha conseguido chegar até as Índias, então o comércio com o Oriente já estava em decadência. Ele precisava se solidificar no Brasil. Começou a solidificar no Brasil para que pudesse, de uma certa forma, conseguir a riqueza que não conseguiu com as Índias. Os franceses ameaçam começam a tentar invadir o Brasil, mas o motivo para os portugueses colonizar o Brasil, mas o motivo se firmar no Brasil. E outro motivo é que Portugal precisava pagar as suas dívidas, principalmente as dívidas em decorrência das navegações, em decorrência das embarcações que eles precisavam. Aí a fundação de São Vicente, que foi a primeira vila, quando se reuniram como colônia, eles criaram a primeira vila, onde os povos nativos foram que se encarregaram da construção dessas vilas, a construção das peitorias, que todo mundo já sabe,
as petorias para armazenar o pau-brasil, certo? Mas eu quero que vocês façam questionamento, eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês tirem dúvidas. Eu vou dar uma pausa agora para vocês só fazer perguntas, porque eu ficar só falando fica chato. Essa de São Vicente, essa primeira vila aí de São Vicente, no caso hoje, o lugar hoje é em São Paulo, né? Não, é na Bahia, Porto Seguro. Ah, sim, São Vicente. É porque tem eu tô me atrapalhando com as coisas hereditárias. Não, as capitanias hereditárias não. É porque eu tô me confundindo só. Mas lembrei disso aí. Joana, Oi. fala alguma coisa, pergunta alguma coisa. Ah, eu não. Me falou. Tem nenhuma dúvida, não, Joana? Então, vamos seguir. As capitanias hereditárias, São 12, eu acho. o que é que São vocês... 12, né? Sim, sim. E o que é que você sabe das capitanias hereditárias? Eu só sei que são 12 capitanias hereditárias. Eu acho que é 12, né? Eu Sim, acho. e criaram as capitanias hereditárias para quê? Não faço a mínima. Aqui, ó, tem até um mapazinho aqui de como foi criada as capitanias. Mas qual foi o objetivo da criação dessas capitanias hereditárias? Não dá pra enxergar, não. Não, é só uma representação. Mas eu quero que vocês me digam para que foram criadas as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram criadas pra... Pode falar, Joana. Não, vai, Rafael. Tu que sabe, tu vai. Não, eu acho as capitanias hereditárias foram criadas para poder dividir melhor o território e fazer com que a colônia fosse mais organizada nesse sentido. Só por isso? Claro, é um fator também, a organização das colônias, mas tem outro fator aí por trás. Ninguém arrisca, não? Por causa da produção, Também. A produção, controle da produção, da exploração. Mas as capitanias hereditárias, principalmente, o principal motivo da criação delas, dessas 12 capitanias, onde cada uma delas era dada a uma pessoa responsável para gerenciar essa capitania, digamos assim, era controlar melhor o território brasileiro, porque as invasões estavam sendo constantes, a busca de outros países nos solos brasileiros estava sendo constante. Então, Portugal resolve dividir o território em capitanias, onde cada capitania terá um administrador, digamos assim, e cada administrador, além da produção, como o Rafael colocou, ele era responsável pela segurança daquela capitania, ou seja, responsável em manter a segurança, impedir que novos invasores entrem naquela capitania. Assim, o reforço nas invasões, o controle das invasões se tornaria maiores. E, claro, uma forma também de organização de produção, onde cada capitania vai ser responsável por sua produção, cada setor, cada capitania, digamos assim, estava responsável por conta de sua capitania. Assim, iria fluir o comércio do pau-brasil, iria fluir a exploração daquele território cada vez melhor. O fracasso das capitanias. Alguns donatários chegaram a tomar posse das outras terras, outros acabaram abandonados as possessões,
quando eu falo para cada capitanias, no início foi algo que, assim, foi muito positivo, foi algo que contribuiu muito, mas só que chega um momento que essas capitanias, ela não resiste, essa divisão, ela não resiste. E ela começa a fracassar, esse regime político de controle das capitanias começam a fracassar. Além dos capitães donatários possuírem recurso suficiente para não possuir, administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram a resistência dos indígenas, ou seja, Portugal dividia as capitanias, mas não dava um recurso financeiro necessário para que o administrador cuidasse bem daquela capitania. Então, a falta desse recurso também fez com que chegasse o fracasso das capitanias. E apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar, que foi uma economia ou uma produção que também favoreceu na economia de Portugal aqui no Brasil. O Pacto Colonial, você sabe o que é Pacto Colonial? Deixa eu me lembrar. Eu ouvi falar, calma aí, deixa eu ver em que assunto foi. Mercantilismo não. Foi. Ave Maria, esqueci. Eu tô tentando Mas lembrar. eu ouvi falar um passado sobre o Pacto Colonial. Que tinha o Brasil que o Brasil era uma colônia e. Não sei, não lembro direito. Não lembro, não. O Pacto Colonial, de uma forma bem ampla, foi um pacto que os portugueses fez, onde todo o produto do Brasil, que era extraído do Brasil, o pau-brasil, a cana-de-açúcar que foi produzida, consequentemente, depois, a gente vai ver lá nas próximas aulas, o ouro também, era vendido apenas para Portugal. E É tudo o que monopólio. e tudo que chegava no Brasil era comprado apenas em Portugal. Então, esse pacto colonial é como se fosse assim, você só compra a mim e eu só vendo a você. Como uma Monopólio. tentativa, isso, um monopólio na tentativa de que a riqueza ficasse apenas na mão de Portugal. Com esse pacto colonial, o Estado garantiu os lucros da burguesia metropolitana, simultaneamente se fortalecendo através da tributação, ou seja, dos impostos, das vendas. A igreja assumiu o papel de justificadora da empreitada, exclusivos comercial de transporte e a proibição de manufaturas. Quando fala aqui na igreja, a gente sabe, vocês sabem, eu acredito, que desde o início a igreja tem papel importante nessa questão do colonialismo no Brasil. Agora eu quero vocês me digam por que a igreja tem essa importância. Porque a igreja era ligada ao Estado. Então, como a igreja é ligada ao Estado, ela tinha um papel fundamental nesse processo. Só por isso? Ela detinha também poder, dinheiro. Não, nem só por isso, mas o principal motivo é porque a igreja era um meio de dominação, Poder. não é de dominação de poder, um meio de dominação ideológica. Como assim? Sim. Dominação ideológica. A gente viu lá no início, quando eu dei aula para vocês lá no colégio, eu não falei aqui, mas quando chegaram no Brasil, usaram da igreja para catequizar os índios. Uhum. Então, esse poder ideológico de que a igreja tinha nas pessoas, de fazer com que as pessoas seguissem à risca aquilo que Portugal queria por conta da religião. Uhum. Por conta da religião. Então, as pessoas temiam aos poderes, entre aspas, da igreja, porque a igreja dominavam essas pessoas de forma ideológica. Se você não fizer isso, Deus vai castigar. Se você não fizer aquilo, Deus vai castigar. Então, era uma forma de dominação, de controle, principalmente sobre os povos indígenas, que se submeteram ao escambo, se submeteram à exploração do pau-brasil, justamente por conta dessa dominação religiosa cristã que foi feita por meio da igreja. A igreja aqui hoje é conhecida como a Igreja Católica. Aí aqui eu trago uma questão foi tirado da FUVEST São Paulo. Eu quero que vocês leiam agora, cada um de vocês,
Pensem na resposta e me digam qual é que vocês dizem, qual é que vocês acham que seja a resposta correta. Anderson, tem que os primitivos habitantes do Brasil foram pessoas calcada em preconceito. Pode responder, Abel? Pode? Eu acho que é a letra E. Letra E, alguém tem alguma diferente? Alguma resposta? Eu tava em dúvida, mas escolhi a letra E. A letra B também das guerras permanentes, né? Quem mais? Alguma resposta diferente? Joana? Eu acho que a letra D. Eu acho. Eu fico em dúvida entre as duas. Posso falar ou vocês querem dar outro palpite? Não, Pode falar, Abel. Assim, uma dica que eu dou para vocês em todas as provas que você for fazer, o Enem, o vestibular, até provas comum mesmo, provas que for de múltipla escolha, é ir por eliminação, certo? Como assim? Lê a questão, interpreta a questão, vê as alternativas e vai eliminando as alternativas, tipo, que não tem nada a ver. No final, aquela que você ficou em dúvida, você vai colocar, vai analisar de fato, bem ao pé da letra, para ver qual delas é correta. Então, é um toque que eu que eu dou a vocês, é ir por eliminação. A resposta correta é a letra E, como o Rafa falou, que a gente vai ver, não sei se a gente vai ver nessa aula ou na próxima aula, que os portugueses trouxeram para o Brasil doenças inúmeras por conta do trajeto que eles fizeram no mar até chegar no Brasil. É claro que é natural que os portugueses adoecessem, é natural que as pessoas da tripulação adoecessem. E os índios, eles não conheciam essa doença, entre aspas, a doença do branco. Eles tinham as doenças deles nas aldeias, só que eles eram tratados dentro da aldeia. Quando chegou a doença de fora, eles não tinham imunidade, eles não tinham conhecimento daquela doença, eles não sabiam como combater aquela doença. E essas doenças que foram trazidas dos portugueses, dos europeus que invadiram, dos holandeses também, ela foi responsável por disseminar muito os índios e também a escravidão dos índios. Essa escravidão acabou matando muitas pessoas indígenas porque eles não resistiram, eles não suportaram o trabalho escravo. E isso fez com que levasse à queda da população indígena, esses dois fatores, certo? Uhum. Aí agora eu tenho mais uma pergunta, essa aqui para vocês analisarem.
Letra C, Abel. Alguém mais? Joana. Bem, letra C. Certo, letra C. Eu vou ler a pergunta e a gente vai fazer as eliminatórias. Uhum. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da, aí temos a letra A, criação da Companhia de Comércio do Estado do Brasil. A gente já elimina, Companhia Geral do Comércio. A gente já elimina que isso não aconteceu no período colonial, assim, Uhum. cara. Criação do governo geral também não, isso a gente vai ver, mas foi lá na frente com a queda das capitanias hereditárias, mas não foi no processo de colonização de fato, já foi quando o Brasil já estava colonizado. Uhum. Letra C, criação das capitanias hereditárias, é a que a gente acha que seja correta. Letra B, a montagem do sistema colonial. Essa montagem do sistema colonial, ela se está em todo o período, desde que começa a chegada dos portugueses no Brasil. Não foi só, não foi um fator necessário para colonizar o extenso território brasileiro. E criação e distribuição dessas malhas está relacionada também à criação das capitanias hereditárias. A resposta é capitanias hereditárias porque, como eu falei para vocês, por meio das capitanias hereditárias, era uma forma, uma estratégia de que os portugueses tinham de dominar todo o território, uma vez que cada capitania teria um donatário responsável e ele era responsável por gerenciar aquela faixa de terra, desde a segurança, desde o cultivo, desde tudo. Então, por isso que essa colonização se deu através da criação das capitanias hereditárias. Certo? Uhum. Alguma dúvida? Não. Joana? Alguma dúvida, Joana? Pronto? Posso continuar? Pode, Abel. Pronto. Aí eu vou voltar lá para a primeira imagem, a primeira pergunta, que é descobrimento ou conquista. Quando a gente fala da história do Brasil, quando a gente fala desde o período colonial até o período que a gente estamos hoje, a gente vai sempre relacionar com dominação de poder. Quem está em cima domina sempre quem está embaixo, certo? Com a história do Brasil colonial não foi diferente, com a história do Brasil imperial não foi diferente. O Brasil imperial a gente vai ver na próxima aula, que eu nem sei quando que é os motivos que levaram à crise do colônia para o surgimento do Brasil Império, no momento do Brasil Império. Os portugueses foi quem instaurou primeiro no Brasil. Eles utilizaram da forma, como eu falei para vocês, de dominação das pessoas, principalmente dos indígenas. Essa dominação foi responsável para que esses índios contribuíssem para a economia de Portugal. Não só contribuíssem, mas como movesse toda a economia de Portugal, uma vez que todo o trabalho feito aqui foi feito por meio do serviço dos índios. E como a gente viu na última questão, na primeira questão, a população indígena acabou. Acabou assim. Houve a queda da população indígena. Uhum. Com a queda da população indígena, o que é que acontece em seguida? O que é que vocês acham? A questão da escravidão dos negros mesmo. E Isso. os... Quando os portugueses percebem que a mão de obra indígena ela fracassou, que a mão de obra indígena ela diminuiu, ele busca uma alternativa de continuar a exploração do território. Aí agora já vem a exploração da cana-de-açúcar, porque
eles descobriram que os solos brasileiros também eram solos férteis para o cultivo da cana-de-açúcar, e eles precisavam principalmente de mão de obra para isso. Como não tinha mais a mão de obra indígena muito forte como se tinha no início, começam a chegar no Brasil as primeiras embarcações de negros escravizados. Esses negros que vieram da África, muitas vezes, na maioria, veio por meio do tráfico negreiro, que o Portugal trazia esses negros para o Brasil. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, porque já está terminando o tempo da reunião, que é 40 minutos. E como eu falei, não quero que a aula fique muito extensa, muito longa, para não ficar cansativa. Na próxima aula, a gente vai falar justamente sobre o ouro, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo o trabalho escravo dos negros, certo? Por hoje, a gente... minhas colocações já foram essas. Se você tiver algumas perguntas, alguma dúvida, pode falar, que a gente esclarece. Nenhuma dúvida? Não tem nenhuma dúvida vocês? Então, se a gente trouxesse uma prova de Enem com só questões do Brasil, desses assuntos que você já saberia responder tudo de letra? Rafa, teu microfone está desativado, a gente não está te ouvindo, não. Ah, sim, é. Eu acho que sim. Que faria, que se faria, que eu acho que eu faria uma boa prova. Não sei se acertaria todas, mas uma boa prova faria eu. Certo. Você, Joana? Tem nada falando, não, Joana? Não. Certo. Então, acho que a gente finaliza por hoje. Aí, o que é que vocês falam? O que vocês acharam? O que é que vocês pedem para melhorar? Tá tudo bom, meu. Obrigado, viu, pela aula. Foi muito bom. Não. Eu que Ver agradeço. na nossa agradecemos. Oi, Abel, eu também agradeço em nome da escola, viu? A gente tem muito a ganhar com as colaborações dos nossos professores. Tá ok. Muito obrigada. Nada.